Boa noite, então. Vamos começar aí nosso encontro de hoje. Golpes bilionários. Só que acabar de formatar aqui. Pronto. Então, hoje nós iremos falar sobre o Banco Master. Tá? Esse não tem naquele livro que eu passei para vocês, não. Tá bom? Golpes bilionários. Esse caso eu escolhi porque vocês vão ter condição de ver no momento, vocês vão ter condição de acompanhar durante o acontecimento do golpe. Né? Por isso que eu coloquei, não tem a página do livro, porque não tem no livro, Banco Master, estou explodindo. Que é um golpe que está sendo dado atualmente no mercado financeiro aqui do Brasil. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver melhor o que é isso aí. Está aqui, então, o Banco Master. Tá? É um banco que trabalha principalmente com oferecendo CDBs, né, com valor acima do mercado. Ele trabalha comprando títulos de dívida e transformando isso aí em operações de crédito. Né? Então, ele compra essas dívidas e vende no mercado como CDB, vamos falar melhor assim. Está aqui propaganda, aqui ISO verde, ó, comercial, né? Seu maior sucesso, nossa maior conquista, está aqui o logo do Banco Master, tá certo? No conterrâneo meu, Daniel Vorcaro, né? Tá aqui, ó, foto bonita na frente do banco. Né? Então, geralmente esses caras gostam de ostentar, né? As pessoas, elas caem muito nisso aí, da pessoa ostentando ter. Então, eu particularmente gostaria de investir num local onde as pessoas gastassem o mínimo possível do dinheiro que eu estou colocando para investir lá, tá bom? Porém, é comum, né, essas pessoas que dão golpe ostentarem roupas bonitas, carros bonitos, porque as pessoas caem mais fácil assim no golpe. As pessoas vão pelo ter, não pelo ser. Então, vamos lá. Então, o que é o CDB do Banco Master? Isso é uma propaganda, tá certo? Propaganda do Banco Master. Então, CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, né, é um título de renda fixa, oportunidade de dobrar o patrimônio com a segurança do FGC. O que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil que você tiver de prejuízo por CPF, né, por pessoa, então você recebe esse valor de volta. Quando vai saber, né? Mas isso aqui, esse fundo garantidor de crédito, os bancos privados, eles criaram um fundo, cada banco colocou uma cota, né? Como se fosse uma poupança, para se houver alguma inadimplência de algum banco, esse fundo cobrir até R$250 mil por CPF. Tá certo? Isso no geral, você pode ter mais de uma conta em banco. Né? No geral, até 250 mil você recupera. Se você perder mais do que isso, fica com prejuízo. Então vamos lá, de novo, aqui é uma propaganda do Banco Master, né? Mais uma campanha do Banco Master, com taxas bem interessantes. O antigo Banco Máxima, agora renominado para Banco Master, está com um CDB de aproximadamente 15,90% ao ano. Isso aqui é bem maior do que está sendo pago por aí. Maior pelo menos, né? Ou maior pelo menos está sendo pago aí. O valor está acima do mercado. Com vencimento em 5 anos. Está aqui, na verdade, você não vai dobrar o seu patrimônio, você dobraria com mais ou menos 20% ao ano. Mas, enfim, colocou aí, né? Acredito quem quiser. 5 anos, você dobraria seu patrimônio aí com 15,90% ao ano. Mas está um CDB bem atrativo, isso está bem atrativo. A oferta será curta e deve ficar disponível apenas até 30 de junho de 22, ou seja, então para 5 anos vai estar vencendo em 27 esse CDB ainda 15,90%. Aqui na época, sim, para a época estava muito mais interessante, estava pensando que era agora, eu comi essa mosca aí.
A Selic, em junho de 22, até coloquei aqui, foi elevada a 3,25 ao ano, tá? No dia 15 de junho de 22. Então, aqui, dia 30 de junho, se essa propaganda foi feita antes, então estava abaixo de 13,25 o CDB. 15,90 estava pagando, né? Estava um valor bem interessante mesmo. Mais interessante do que está hoje. Então, aqui só fazendo um histórico, né? Que em 6 de outubro de 83, Daniel Bueno Vorcaro nasce na minha querida BH, né? Minha terra natal também. Então, numa família rica de BH. Estudou na Fundação Torino, que é um colégio de elite lá de Belo Horizonte, só gente com muito dinheiro estuda, né? Uma educação diferenciada nessa escola, tá? Fez MBA no IBMEC, concluído em 2017. Tá? Estou na mesma turma que eu, só não estava online, então não conheci pessoalmente. Assume a presidência do Banco Máxima em 2008. Né? Aí ele muda para Banco Master o nome. Ele amplia a capacidade do banco, né, para inclusive aumentou o número de operações que o banco poderia fazer, porque esse Banco Máxima era um banco bem, como vou falar assim, bem restrito. Ele não tinha a mínima intenção de crescer, expandir, ele trabalhava no setor e não queria expandir muitas atividades, tá bom? Então, era um banco mais fechado, um banco mais que lidava com empresas. E com o Banco Master houve uma grande expansão das atividades, consequentemente, do valor que passou a movimentar. Né? Então, o banco cresceu. Então, Vorcaro fundou o Banco Master de Investimento e detém participação na Covo, seguradora. Então, olha só que tem também. A seguradora, inclusive, ele está... provavelmente, acho que ele vendeu agora para poder resolver o problema que nós vamos falar mais à frente. Mas o Vorcaro, ele não tem só o Banco Master, não. Ele tem outros negócios, inclusive essa seguradora aqui. O banco expandiu suas operações, passando a ocupar 4 andares na Avenida Faria Lima, que é o centro, o coração financeiro, né, do Brasil. Os grandes empresários, boa parte do produto interno bruto do Brasil, né, da riqueza do Brasil, está lá na Faria Lima. Né? Então, mudou, era um local mais simples, né? E ele foi para a Faria Lima para poder... o crescimento do banco, quando se tornou Banco Master. Né? Ele ampliou o banco, inclusive, mudando o endereço. Posteriormente, se mudou para um prédio maior ainda, né, para centralizar as operações dele. Vorcaro é o maior acionista da Bion, empresa farmacêutica sediada em Minas Gerais, então que trabalha com biotecnologia, tá? Ele, inclusive, vamos falar mais daqui a pouco, né? Só mostrando que ele tem outras empresas aí. As ações dessa empresa de farmacêutica subiram 67% na bolsa após anunciar que vai trazer um similar ao Ozempic a partir de 2026. Né? Ele trabalha com biotecnologia, que é uma área aí de grande potencial. O Banco Master possui 58 bilhões em CDBs e RDBs, Certificado de Depósito Bancário, aqui recibo de depósito bancário. Então, são operações de renda fixa, né? Isso aqui, esse valor, 58,5 bilhões que ele tem em renda fixa, tá? É quase metade do fundo garantidor de crédito. Tá? Quase metade, só ele. Ou seja, se o banco quebra, ele vai comprometer bastante o FGC. Tá bom? O que é o FGC? Eu já coloquei aqui no Fundo Garantidor de Crédito, já falei, aliás, para vocês. A cobertura do FGC é limitada a 250 mil por CPF, né? Ou seja, por pessoa, ou CNPJ por instituição. Então, cada instituição que você tiver conta, até 250 mil do que você tem naquele banco é coberto pelo FGC. Agora, um limite total de 1 milhão. Um total de 1 milhão. Então, você pode ter 4 instituições financeiras com 250 mil que o FGC cobre para você. Então, está até bom. Eu estava lembrando, pensando que era em uma instituição só. Né? Então, você pode ter até 1 milhão. Né? Então, você pode ter espalhado em várias instituições. No total, até 1 milhão é coberto, contando, seja, 250 mil no máximo por cada instituição financeira que você tem. Tá? A cada 4 anos também. Você não pode tomar golpe, depois de tomar golpe, espera 4 anos para tomar outro golpe, cara, senão você vai ficar sem receber nada do FGC.
Com o dinheiro dos CDBs, investiu-se em ativos de risco como precatórios, né? Então, ele investiu em crédito de risco, né? O que são precatórios? Ordem judicial para pagamento de débitos contra órgãos públicos. Então, ele atraiu pessoas, oferecendo uma rentabilidade alta, e pegou esse dinheiro e investiu em ativos de risco. Tá? Então, o precatório aqui é uma ordem judicial para pagamento de débitos contra órgãos públicos. Agora, essa ordem judicial não tem prazo para ser cumprido, é só esse detalhe. Manda pagar, legal, você ganha na justiça, você tem que entrar na justiça, aí demora um tempão o julgamento, aí beleza, você ganha o julgamento. Aí a justiça fala, tem que pagar fulano. Só que o Estado ele não paga imediatamente. Ele paga mais ou menos quando ele quer. Tá certo? Todo mundo já deve conhecer a história de alguém que tem aí na justiça precatória para receber, né? Então, o Banco Master tem pelo menos 16 bilhões em precatórios e direitos creditórios. Então, direito de receber crédito, ou seja, comprou dívida. E não necessariamente você tem certeza que vai receber essas dívidas. Por isso que é um ativo de risco, tá? Porque o precatório não significa que vai ser pago. E, na melhor das hipóteses, que for pago, quando vai ser pago? Você não sabe quando. Como eu falei, tem pessoas que esperam anos na justiça para receber precatórios, tá? Então, aqui, no balanço do Master é uma coisa bem complicada. Lembra até da Enron, né? Do balanço fraudulento. Porque só tem metade desse valor no balanço oficial. Ou seja, é um crédito que a gente chama de crédito podre. É um crédito perigoso. Um crédito que a pessoa tem risco de não receber. Tá? Então, no balanço só aparece metade. Então, isso aí já é uma forma aí de você querer esconder o problema que você tem. Aí aqui está explicando por quê. Isso porque é difícil mensurar esse ativo, mensurar esse tipo de ativo e o Master inflou seu valor. Ou seja, ele manipulou o balanço. Né? Porque, beleza, você tem um precatório e você vai receber quanto desse precatório? Porque não necessariamente você vai receber o valor cheio desse precatório. Você pode negociar, vender por um valor menor, mas para receber antes, por exemplo. Como o próprio Worcaro, com certeza ele comprou mais barato o precatório, né? Para poder lucrar com a valorização dele. Outro ponto é que o Master aumentou em 53 bilhões o valor de um futuro possível ganho judicial contra uma companhia de energia elétrica, essa SEC. Né? Então, de novo, aparece novamente no seguinte ponto, de levar em consideração um valor, aumentou em 53 bilhões o valor de um futuro possível ganho judicial, ou seja, primeiro vai ter que ganhar ação, pode ser que não ganhe, também não tem uma razão, né? Depende da sentença do juiz, não necessariamente vai ser vitória dele. E pode também perder, recorrer, enfim, quando vai receber? Aí já é outra pergunta. Né? Não se sabe, você não pode trabalhar com uma confiança de uma coisa que não tem confiança, no caso de você receber. Tá certo? Então, é outro ponto que mascarou o balanço, inflando aí. Parece a Enro, lembra que a gente viu a Enro fazia o quê? Ela lançava no balanço valores que, teoricamente, ela receberia no futuro ainda. Né? Esse dinheiro está em um fundo de capacidade de pagamento limitada, segundo a Liberum Ratings. Então, que é uma empresa de avaliação de crédito, né? E fala, isso é, sim, a capacidade de pagamento do fundo de investimento do Banco Master é limitado. Sim, porque você tem... Quando vai receber esse valor? Ninguém pode falar quando. O Master negociou um empréstimo de 4 bilhões para pagamentos de CDBs. Por quê? Porque esses CDBs estavam vencendo e o Master não tinha dinheiro para poder pagar. Então ele pediu no Fundo Garantidor de Crédito para liberar esse valor. Aí o Fundo Garantidor de Crédito falou, para que eu vou liberar esse valor? Pô? Você tem que garantir o que você prometeu aí, né, de rentabilidade no CDB. E se as pessoas estão para receber, você tem que pagar. Aí ele falou, não, mas se eu quebrar, vocês vão ter que gastar de todo jeito esse dinheiro, então me antecipa esses 4 bilhões. Aí começou a encrenca nisso aí, tá certo? Ou seja, ele usou uma poupança que é de emergência, ele usou como se fosse uma coisa normal. Nisso está a encrenca que a gente vive hoje. Né? E aí o seguinte, os caras falaram, beleza, você está falando então que você vai quebrar, então a gente vai ter que liberar esse dinheiro. É melhor liberar agora se você quebrar, porque senão cria a chamada crise sistêmica. O que é crise sistêmica?
é quando um banco ele não honra o compromisso, as pessoas entram em pânico achando que todos os outros bancos também não honrarão seus compromissos. Aí tem uma corrida aos bancos. Os bancos, eles não têm dinheiro guardado, né? Então, por isso tem regras, inclusive, você tem que pedir com antecedência, vai pegar uma grande quantia no banco, sacar, você tem que comunicar ao banco com antecedência e ele pede um prazo para poder liberar esse dinheiro, tá certo? Agora, se todo mundo correr ao mesmo tempo e pedir a liberação, o banco quebra, porque o banco ele pega o dinheiro que você deposita nele e ele empresta para outras pessoas com juros maior, inclusive dinheiro que você coloca em poupança, dinheiro que você coloca em renda fixa, ele pega com um valor menor, ele te paga um valor menor do que ele empresta esse valor. Tá? É uma das formas que o banco ganha, lucra, né? Aí, os bancos que fizeram a poupança, que é o Banco Garantidor de Crédito, falaram o seguinte: olha, isso não é para usar dessa maneira, isso é um seguro, isso não é para você usar à toa, porque se outro banco precisar, pode faltar e gera crise no sistema. O Fundo Garantidor de Crédito exatamente é para dar segurança ao sistema bancário. Se um banco passar dificuldade, eles recorrem a esse fundo, é como se fosse um seguro, que tem lá uma poupança de emergência. Então, vai usar esse dinheiro para evitar de criar problema para esse banco. Porque se cria problema para um banco, uma corretora, um agente financeiro, vai criar para os outros agentes também. Como eu falei, que as pessoas vão ficar em desespero, vão correr para os bancos, mesmo se o banco tiver condições de te devolver o dinheiro, todo mundo pedindo dinheiro ao mesmo tempo, o banco não tem essa condição, como eu já falei. Então o banco quebra. Qualquer banco vai quebrar se houver uma corrida maciça até ele pedindo saque do dinheiro. Tá bom? Então, o fundo garantidor é para evitar isso. Só que, se o Workado já usa aí pelo menos metade desse fundo, ele já deixa bem desprotegido o sistema financeiro para algum banco passar algum problema, precisar do fundo, não ter o fundo, e aí gera o problema que os bancos quiserem evitar criando fundo, que é a corrida aos bancos. Tá certo? Bom, tá? Neste ano e no próximo, 10 bilhões de vencimento desses CDBs, né? Como eu falei para vocês, mostrei a propaganda de 2022. Tá certo? Então você já tem que 2020, 2026, 2027 tem vencimento. Daquela propaganda é 2027, mas foram feitos investimentos por pessoas em outros CDBs que vencem antes. Então está falando em 25 e 26, 10 bilhões de vencimento. Tá? E o banco não tem esse valor. Tá certo? Então, o Vocado deverá vender suas participações em empresa. Eu coloquei na época aqui uma interrogação. Pelo que eu li hoje, para me atualizar, para vir falar com vocês, tá bom? Eu já preparei há alguns meses essa apresentação aqui do Banco Master, já estava vendo aí uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, que isso poderia ser um golpe no sistema financeiro. Então eu fui me atualizar hoje para falar com vocês, ele já parece que vai vender, ou vendeu já aquela corretora que eu citei para vocês. Né? E tem outras empresas que ele está querendo vender para poder recuperar, ter crédito, né? Recuperar um pouco de dinheiro aí que ele não tem, né? Para poder pagar as pessoas, os CDBs que estão vencendo, as pessoas, né? Justamente estão pedindo para receber, tá certo? Inclusive ele está tentando vender o Banco Master, mas para isso ele tem que melhorar a saúde financeira, né? Lembra que ele pediu 4 bilhões de fundo de crédito, mas se exigiu que ele vendesse o quê? Participações em empresas. Então eu coloquei interrogação aqui que eu não acreditei que ele fosse fazer, não, mas parece que ele está até caminhando para fazer isso aí, para evitar de falir o banco. A negociação para liberar o FGC demorou meses, pela forma que o Master agiu com o CDBs, que foi responsável. Né? E usou uma garantia que não é para ser usada à toa, e o Banco Master usou à toa. Porque quando ele emprestava o dinheiro, deixa eu falar para vocês aqui, né? Já vimos anteriormente que quando a remuneração que está sendo paga é acima do mercado, você desconfia, geralmente é golpe, tá bom? Quando eu era adolescente, teve um caso chamado Coroa Brastel no Brasil, né? Tem até na música do RPM, ele fala o crime da mala, Coroa Brastel, ele vai citando alguns crimes, né? Eu não lembro se é Alvorada Voraz, ou uma música do RPM, ele vai falando de crimes dos anos 80, e a Coroa Brastel foi um desses crimes aí. Tá? Aí eu conversei uma vez com o economista, eu não tinha nada de... Teve menos ainda que eu entendo de economia hoje. Mas eu tinha um conhecido economista, aí eu estava fazendo universidade já,
estava com 20 e poucos anos, e perguntei para ele como é que foi o caso com o Brastel. Ele falou, Rodrigo, a questão foi a seguinte, eles estavam quebrando, então eles pagavam uma rentabilidade em aplicações, não era letra de câmbio, chamava na época, né? Era uma renda fixa. Eles pagavam uma rentabilidade maior do que o mercado estava pagando. Então, é mais ou menos assim, vende o almoço para comprar a janta. Eles estavam quebrando, então eles querem pegar dinheiro de qualquer jeito para rolar as dívidas que eles têm. Então, eles colocam remuneração alta para captar dinheiro. Colocam remuneração maior do mercado, porque eles não estão preocupados em pagar aquela remuneração, eles estão preocupados com as fontes que estão vencendo, eles não têm dinheiro para pagar agora. Entendeu? Isso é um indicativo de golpe, pagar acima do mercado. Tá? Isso é um forte indicativo de golpe, como nós já vimos aí. E os golpes, golpe pirâmide, eles usam isso. A gente viu no esquema Ponzi, a gente viu na Companhia do Mar do Sul, lembra? Que pagava dividendo alto, prometia aí aumentar abruptamente o patrimônio, aumentar absurdamente o patrimônio, no valor das ações, estão lembrados? Então, ele ofereceu rentabilidade acima do mercado, igual eu mostrei naquela propaganda, e ele falava o seguinte, como muitas pessoas já sabem isso que eu estou falando, que quando se paga acima do mercado pode ser golpe, ele falava assim, olha gente, mas teu fundo garantidor de crédito, não vai deixar quebrar o banco, pode investir comigo tranquilamente. Né? Esse era o argumento que ele usava, tá certo? Então agora nós estamos nesse impasse aí, que as pessoas investiram, confiando no fundo garantidor de crédito, só que o valor que já compromete do fundo garantidor de crédito é muito elevado. Então pode ser que até colapse o sistema financeiro mesmo. Eu não acredito que vai acontecer. Eu não acredito que vai acontecer, a gente vai ter que desdobrar isso daí. Porém, é um risco muito grande que ainda existe, né? Dessas pessoas tomarem calote, né, o fundo garantidor não conseguir cobrir todo o prejuízo das pessoas, e principalmente, esse caso mostra essa inovação que é usar o fundo garantidor de crédito para poder dar golpe nas pessoas, tá certo? E também tem o seguinte, envolve um jogo político que ainda está se desenhando, e eu vou procurar mostrar para vocês aí, pelo menos a parte que eu consigo ver, porque eu não sou especialista em política. Bom, a negociação para liberar o FDC demorou meses, tá? Formato serviu para o CDBs. Ok, eu falei sobre isso. O Vocaro conseguiu a liberação com o argumento que seria melhor agora, né, liberar o dinheiro, antes do banco quebrar do que depois. Ou seja, ele jogou na cara dos camaradas, de todo jeito eles vão ter que liberar o dinheiro. Então, os controladores do FDC, que são os outros bancos do Brasil, o FDC é privado, tá? É um fundo privado, é formado com dinheiro de bancos particulares, tá bom? Então, esses bancos, esses donos de banco, eles ficaram muito irritados com o Vocaro, tá? Mas, ok, então deu 4 bilhões, eles queriam mais dinheiro, liberando 4 bilhões, mas você vende também parte do seu patrimônio. Essas negociações começaram com a notícia da venda para o BRB, que é o Banco de Brasília, tá? Foram barradas por pedido do Ministério Público a venda, né, do banco. Mas o BRB conseguiu derrubar a liminar, né, que proibia a venda. Por que proibia a venda? Porque o Ministério Público falou que tinha que avaliar primeiro as contas do banco. O Banco de Brasília, isso aqui é o Ministério Público de Brasília, tá? O Banco de Brasília, ele tem dinheiro público. Então o Ministério Público falou, olha, você não pode fazer uma compra dessa de uma empresa que você não sabe a saúde financeira. Se esse banco estiver falindo, você vai dar prejuízo aí para o contribuinte. Então, por isso que o Ministério Público barrou a compra, mas o BRB conseguiu eliminar, né, para poder fazer a venda. Não vai concretizar essa venda, não, eu vou falar daqui a pouco, mais à frente, atualizei, mas no momento que eu preparei essa apresentação, tinha conseguido eliminar. O Master ainda ficará com 40 bi de precatórios e crédito de dívida, sem liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de você vender alguma coisa. Então, como são títulos de dívida que você não tem certeza de receber, na verdade, a única certeza que você tem é que se for receber, vai demorar muito tempo. Então, por isso que poucas pessoas se interessam em comprar. Aí que estava, mais uma vez, eu vou enfatizar isso, o risco do Banco Master, de comprar créditos, né, de dívida, arriscados demais, por isso que a liquidez é baixa. Se der certo, você ganha uma grana. Por exemplo, imagina, você pega a cada 100 reais que a pessoa que tem a receber no precatório, aí você compra por 10 reais.
né? A pessoa estava para receber 100, mas não pode esperar ou não quer esperar, é melhor receber 10 do que não receber nada. Ou esperar a vida toda, né? Não receber nada, tem gente até que morre e não recebe precatório. Tá bom? Por outro lado, para o vocário, imagina, se ele compra 10 e esse precatório é pago, ele ganha 10 vezes. Você está entendendo? É nisso que acontece essa jogada. O problema é quando vai receber. O risco está nisso. E é o que está comprometendo o banco, porque ele tem dívida para pagar, que vence agora, ano que vem, né, em 2027, e ele não tem o dinheiro porque não tem liquidez, boa parte dos investimentos dele. Então, ele está passando aperto, risco de quebrar. A liquidação, opa, foi mal aqui, deixa eu voltar aqui, desculpa. A liquidação privada está sendo vista como uma possibilidade, ou seja, vender o Banco Master para uma empresa que não seja um banco estatal igual o BRB. A família Batista, né, da JF, está interessada. Tá aqui os irmãos, o Joesley, os irmãos Batista, né, Joesley, não é o nome do outro, também não interessa. O governo Lula criou uma medida provisória de 93 bilhões para pagamento antecipado de precatório. Isso aqui, cara, porra, o governo nenhum gosta de pagar. E você pagar antecipado ainda, isso aqui cheirou mal demais. Mal demais. Com certeza isso aqui, né, foi logo o início do ano passado, né? 2024, que aconteceu a CNP, que eu achei muito estranho. Aí quando surgiu o caso do Banco Master, eu entendi. De novo, o governo quer atrasar pagamento. Então, o Supremo Tribunal Federal criou uma obrigatoriedade de ser pago, né, até acho que 2026, 27, precatório. O governo Lula antecipou, pediu para antecipar. O Supremo, ok, até que o Supremo e o governo Lula são sócios, né, para não falar outra coisa. Então, a STF aceitou que fosse antecipado 93 bilhões em precatório. O STF atendeu o pedido do governo Lula e derrubou o limite anual de quitação criado por Bolsonaro. Como eu falei, o governo não quer pagar, e aí, com questão do Bolsonaro, vamos parcelar aí um valor anual, porque tem uma responsabilidade com conta pública. Se eu tiro dinheiro para pagar precatório, eu não pago saúde, educação, segurança, né, as obrigações do governo. Então, tudo bem, é importante pagar sim a pessoa que, se é precatório, porque o Estado já perdeu, né, na justiça, então tem que ser pago, mas vamos parcelar isso. Né? O governo antecipou e passou do limite anual que deveria ser pago, tá, em termos de precatório. Ou seja, favoreceu quem tinha precatório. Você, que bom, né, ajudou o pobrinho, que está aí com título para receber e tal. Será mesmo? Quem tem mesmo precatório? O Banco Master. Tem muito precatório, né? Comprou do pobrinho que vendeu pouco, eu estava sem perspectiva de receber. Aí você imagina, ele acabou de comprar, o governo vai e paga. Então, aqueles 100 reais que o Vocário comprou a 10, a 15 reais, ele vai ganhar agora 100 reais em cima. Tá certo? Vai dar 90, 85 reais em cada 100, ou seja, de 90% a 85% de lucro, tá? Rapidamente. Mas isso, os precatórios foram comprados pelo governo, né? Porque esses 93 milhões não foi só para o Vocário, tá? Mas com certeza ele se deu bem. Aqui, Wesley, os irmãos Batista, né? Eu peguei a reportagem aqui, ó, 19/5/2017. Dono da JBS relata pagamento de 150, aqui é milhões, tá, gente? Milhões de dólares em propina para Lula e Dilma. Então, você vai ver onde que se encaixa esses caras que querem comprar o Banco Master, né? Então, de novo aqui, ó, o que tem a ver os irmãos Batista? A família Batista está interessada na compra do Banco Master. E para o Banco Master, o governo Lula antecipou pagamento de precatório. E o Banco Master possui alguns precatórios. Uma coincidência, né, cara? Então, tá aqui. Reportagem 2017. O governo Lula abrirá crédito de 93 milhões para pagar precatórios. Né? Então, já citei para vocês, está aqui a reportagem. A STF publicou acórdão de decisão que derruba teto para quitação de dívidas judiciais criado durante o governo Bolsonaro. Então, já mostrei aqui, só estou comprovando o que eu citei lá, né? A reportagem aqui falando, e tudo de meio tradicional de imprensa, hein? Essa mídia vendida, Veja, UOL, tá certo?
Peguei só da mídia aí que está recebendo boa bolada aí do governo Lula para ficar calada, ficar adestrada e não falar o que está acontecendo no Brasil. O governo Lula deve desembolsar cerca de 115 bilhões com precatórios no orçamento até 2026. Só voltar aqui, até se eu falei errado, gente. Bilhões, né? Não, 93 milhões está aqui, 93 milhões mesmo. Até perco, desculpa, 93 bilhões, bilhões. Então, 93 bilhões já vai pagar antecipadamente. 93 bilhões. Até me perco, eu não consigo nem sonhar o que é isso. E mais 115 tá, em 2026. Tá bom? Então vai dar mais de 200 bilhões de precatórios pagos. Tá? É muita grana. E eu não sou contra pagar, nós temos que pagar. Eu só estou mostrando para vocês que tem todo um interesse por trás, né? Pobre receber esse precatório, né? Até porque o pobre vendeu já, boa parte dos pobres já vendeu precatório a preço mais baixo para esses tubarões aí que já sabiam que o governo ia comprar, ia pagar os precatórios antecipadamente. Esses caras ganharam uma grana violenta e essa imprensa vendida não noticiou praticamente. Agora, que já é de hoje, né? Peguei isso aí, ó, notícia do 20 de outubro. 20 de outubro, essa notícia aqui. O Banco de Brasília, né, BRB, desiste de aquisição do Banco Master, dizem fontes. Por quê? Vamos ver. Ia ser a salvação, né? Comprar o Banco Master aí. E, na verdade, ia comprar, mas ia deixar a dívida podre para a gente pagar, tá? Eu esqueci de comentar com vocês. O BRB compraria, mas deixaria a dívida podre. Só que o Ministério Público falou, olha, não tem como saber se não tem mais dívida podre escondida no balanço. É muito arriscado. Então, por isso que barrou a venda, o BRB conseguiu eliminar, mas no final vai desistir. Vou ler aqui para vocês. No mês passado, setembro, então, né, que é essa notícia de outubro, o Banco Central rejeitou a proposta do Banco BRB para a compra de 58% das ações do Banco Master, 58%, deixar a dívida podre para trás. Na ocasião, o BRB, que é controlado pelo governo do Distrito Federal, afirmou que avaliaria a decisão e exploraria alternativas. Embora alguns observadores esperassem uma proposta revisada para os ativos do Banco Master, ambas as fontes, falando sobre condição de anonimato, disseram que o BRB abandonou o plano. Uma das fontes disse que o Banco Estatal concluiu que uma nova oferta enfrentaria os mesmos obstáculos regulatórios, ou seja, cobrança do Banco Central, né, por essa aquisição. Dificuldade criada pelo Banco Central. O BRB optou por não fazer um anúncio formal sobre sua mudança de planos, para evitar chamar mais atenção para as dificuldades do Banco Master, acrescentou a mesma fonte. Ou seja, se falasse que não ia comprar, só ia ser mais um ponto negativo nessa história triste que eu estou contando para vocês. Tá certo? Aí, aqui, de quando que é essa notícia aqui? Agora, novembro, ó, foi ontem, né? Foi ontem, se eu não me engano, está aqui, 2 de novembro, tá certo? A mudança de rota das pressões para salvar o Master, né? Então, teve uma pressão política muito grande, inclusive, você viu que o próprio Banco de Brasília apareceu para comprar, como alternativa, foi uma alternativa política também, os irmãos Batista, já foi com vocês, essa ligação que tem aí com o governo, né? Governo Lula, governo Dilma, agora governo Lula de novo, né? E essa pressão, nas últimas semanas, as pressões sobre o Banco Central pelo salvamento do Banco Master se deslocaram da política para o judiciário. Então, a gente vive uma ditadura do judiciário. Vocês veem no Rio de Janeiro lá, o governador ele age contra o crime organizado e o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, se mete, não tem nada a ver com isso, o papel dele é ser juiz, não é ser governador nem presidente da República, muito menos governador do Estado, que ele não ganhou eleição para ser. Então, a gente vive um regime, né, nossa república chama República Federativa do Brasil. Então, na verdade, federalismo é cada estado tem autonomia, né, mas na verdade não tem, na prática não tem, que é exatamente você ver até um ministro de tribunal querer se meter e dar palpite, e pior, né, pior do que ficar falando bobagem, igual o Gilmar Mendes, falar coisa que não interessa, até porque ele não é especialista em segurança, tá? É um Alexandre de Moraes querer se encontrar com o governador para discutir isso sem a imprensa. Então, se isso não é uma ditadura, fala para mim onde não tem democracia, onde não tem liberdade de expressão, né? Aliás, me fala
tá? Se é democracia ou ditadura, onde você não tem transparência do que acontece no governo, onde você não pode emitir opinião, porque pessoas não iriam assistir para não se passar jornalistas, por exemplo, né? Tinha que ter toda a imprensa, não só a imprensa vendida, mas a imprensa autônoma, de preferência, a imprensa independente, participando da reunião e falar o que foi discutido. Isso é de interesse público. Nós pagamos salário tanto do governador lá do Rio, tá certo? Quanto do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que é através de impostos. Então, quem é lá do Rio, principalmente diretamente, né, tá ligado aí. Eu moro aqui no Espírito Santo, eu não me meto no que acontece no Estado. O governador lá que ganhou a eleição, ele tem que saber que é melhor para o Estado. Não significa que você não possa criticar, não possa participar, mas eu não tenho conhecimento de causa para falar o que fazer lá, porque eu não moro lá, eu não acompanho. Já fui à periferia, sei que é muito duro lá, os caras estão cobrando gato net da população, tiram a internet que não seja que a própria milícia, o próprio tráfico oferece, tá? Para você poder comprar deles, bujão de gás, ou seja, não é só tráfico de droga mais, agora eles dominam, eles constroem e alugam construções ilegais e alugam para as pessoas, eu sei tudo, que é uma situação muito triste, mas eu estou falando assim, eu não estou lá, então eu fico imaginando um camarada desse que está fora, eu sei disso porque eu já fui ao Rio, recentemente, e visitei periferia e conversei com pessoas sobre isso e tudo. Fiquei, inclusive, na periferia um dia lá, no Rio de Janeiro, então eu sei disso aí que eu estou falando. Tá certo? Eu conheço também lá a periferia, já fui outras vezes, e aqui também. Mas você viu o camarada que anda de carro blindado, anda com segurança, vive na bolha, querer se meter e interferir na política dos outros. Tá? Então, isso aqui é mais um motivo de eu falar que a gente vive uma ditadura do judiciário. Os caras vão se meter até em questão econômica, eles não têm que se meter, eles têm que julgar a constitucionalidade de decisões, tá certo? Mas nada, é para isso que serve o Supremo Tribunal Federal, definido na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, tá bom? Mas vamos lá. Aí eu já tinha lido, eu sabia, tá? Isso aqui, mas aqui eu quero mostrar, não adianta eu falar só, eu tenho que mostrar para vocês o que eu estou falando. Então eu pesquisei, né? O Comitê Consultivo do Banco Master é formado por quem? Então você tem Henrique Meirelles, que é ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda do governo Lula. Então ele é do MDB, era do PSDB, né? Partido, né, original do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é do PSB hoje, mas ele é um dos fundadores do PSDB, inimigo do PT, né, de outras eleições, disputou com Lula, falou que o ladrão volta no lugar do crime, e hoje é vice do Lula, exatamente, Geraldo Alckmin, PSDB. Henrique Meirelles foi deputado pelo PSDB, deputado federal, depois ele entrou no MDB para ser ministro do governo Lula, do PT. Olha só, essa é a promiscuidade ideológica que existe, não sei que existe ideologia. Gustavo Loyola, PSDB, um dos criadores do Banco, do Plano Real, PSDB, economista do PSDB. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de quem? Da Dilma, PT. Então aqui você tem PSDB e PT, igual está na presidência da República, né? Presidente do PT, vice PSDB. Alexandre de Moraes, filiado ao PSDB, disputou o governo de São Paulo pelo PSDB, entendeu? É o que eles chamam aí de teatro das tesouras. Você tem fingia-se antigamente que tinha uma luta, uma alternância no poder, PT e PSDB, mas você vê aqui, no conselho do Banco Master, esse pessoal todo se encontrando, mas tem mais também. Quem estava lá também, Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do governo Lula, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só, saiu do Supremo Tribunal Federal para um comitê consultivo do Banco Master. A promiscuidade entre o setor privado e o setor público, né? Essa é a promiscuidade. Então, aqui você está entendendo o que é ter pressão política e você está entendendo o que é ter pressão no judiciário, tá bom? É sobre isso aí. Tá? E vamos ver, ainda não acabou essa história, como eu falei, e esse é um golpe, né, que foi aplicado, se oferecer CDB mais caro do que o mercado oferece, ganhou muito cliente com isso, obviamente, só que agora, na hora de pagar, o cara está passando aperto. Isso aí está vindo para a nossa conta.
tá bom? Isso aí provavelmente nós iremos pagar. Como? Vamos ver. Talvez o governo socorra, forneça um empréstimo, pague a dívida do banco, enfim. Alguma mutreta vai ser feita. Mas você já viram aí movimentação dos irmãos batistas, que inclusive você vai pesquisar aí, tá? Que eu já falei demais, tá? Sobre política, mas pesquisa aí os irmãos Batista, né? Porque eu tinha uma termoelétrica que estava falindo e os irmãos Batista compraram a termoelétrica. O governo Lula foi e pagou a dívida da termoelétrica. Então, eles compraram a termoelétrica sem dívida. A termoelétrica estava falindo. Olha que negócio maravilhoso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com o Banco Master. Os irmãos Batista tiveram história de crescimento, eram donos de um pequeno açougue, né, em Goiás, e hoje são empresários de multinacional, porque a empresa deles tem acho, 75 mil empregados nos Estados Unidos, fora os aqui do Brasil. Então, eles cresceram enormemente na época do governo Lula, né, os tal dos campeões nacionais. Então, aí, né, como eu falei, em 2004 eles compraram uma termoelétrica praticamente de graça, né, e quem sabe compra o Banco Master aí com precinho bom também. E aí eu coloquei aqui, é por isso que querem censura no Brasil. Tudo que eu falei para vocês, eu pesquisei na internet, tá certo? Ninguém me deu informação privilegiada, eu não fui na Deep Web. Então, por isso que eles querem tal da projeto de lei das fake news. Não existe maior mentiroso que o governo do Supremo Tribunal Federal hoje, tá bom? Mas aí eles vão e criam uma lei para poder, na verdade, censurar que pessoas iguais a mim possam vir mostrar o que eu mostrei. Simplesmente eles vão falar que eu estou atacando as restrições, igual estão fazendo hoje em dia. Está falando do presidente da República, você está falando do ministro Supremo, você está falando então contra as restrições, você está atacando a democracia, você tem que ser preso, Rodrigo. Então vamos derrubar tua rede social, apesar que aqui eu não estou usando rede social, eu vou bloquear teu vídeo, você está proibido de usar rede social, você está proibido de falar com as pessoas, fica em casa preso, prisão domiciliar, mas baseado em que não interessa, você está atacando a democracia. Você está falando coisa aí que agride a democracia, porque você falou do presidente da República, você falou do ministro do Supremo, você falou dos deuses na terra, você não pode fazer isso, Rodrigo, entendeu? Então, hoje já acontece isso, sem lei para permitir isso. Pelo contrário, o artigo 5º da Constituição fala em liberdade de expressão, né? Todo mundo tem direito de se expressar, contanto que não fale anonimamente, que é o caso, todo mundo sabe quem eu sou, estou falando aqui, né? E que essa pessoa, se falar alguma, agredir a pessoa de quem ela está falando, possa responder por processo na justiça, não tem problema nenhum, que eu falei, já saiu aí, inclusive, nos meios de comunicação, só juntei os pontos, por isso que eu falei, né? Por isso que querem a censura no Brasil. Pesquisei na internet. Então, só fiz pesquisas relacionadas ao assunto e juntei os pontos, não inventei nada do que eu falei aqui, tá bom? Pelo contrário, até projetei coisas que, se der errado, você falou, nada a ver com o que você falou, o Banco Master belo, maravilhoso, dando lucro, todo mundo ganhou dinheiro, ele pagou direitinho tudo, sem problema, então, estou aqui até para ser desmentido, né? Mas eu baseei no que eu vi para construir um raciocínio, mostrar para vocês como a gente faz isso, tá bom? De um golpe que está sendo desenvolvido ainda. Ainda não acabou, porque não teve a solução do problema. O problema já está posto. A questão é o que vai ser feito com esse problema. Tá certo, gente? Então, fica muito atento aí que regulação da rede social é isso. Na verdade, é censura. Vamos ver aqui. Alguma observação aqui, meus amigos. Alguma pergunta? Se tiver aí, pode fazer também. O que eu estou falando aí. Ô, Gustavo, beleza, seja bem-vindo. O Brasil é o único país que o ministro da Segurança entra em uma favela com permissão do dono do morro tranquilamente. Exatamente. Agora depende do morro, né? Porque lá no Nordeste, né, que era o Comando Vermelho, veio do PCC, lá quando ele foi em Natal, aí ele não entrou na favela não, né? Fica a dica aí. Quem que apoia quem que apoia esses caras? Segue o fio, né? Segue o fio, porque que lá no Complexo do Alemão, ele entrou lá sem escolta, e porque lá em Natal, né, quando ele foi lá no Rio Grande do Norte, ele não entrou na favela nem com o exército.
É isso aí, muito bom, Gustavo. Obrigado aí. Bom, então, pergunta aí. O fundo garantidor de crédito realmente garante o investidor? Essa que é a pergunta, né? É fundo garantidor, né? Fundo garantidor. Ele realmente garante o investidor? Então, fica a reflexão aí para nós sobre isso. E é o final. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, meus amigos? Tá. Da Enro, então esqueci de fazer só a recapitulação, né? Da Enro, que o ponto ali principal da Enro é que eles criaram a artimanha de mudar o senso comum de um balanço, que no balanço você coloca quanto você arrecada e quanto você gasta. Isso é um balanço, igual na casa da gente. Você chega no final do mês, você vai falar quanto você gastou, quanto você ganha, né, e quanto você gastou. Aí você faz o balanço, ver se está sobrando ou não dinheiro no seu mês, na administração do seu mês. No início do mês, você pode fazer uma previsão. Eu imagino que vou gastar tanto, eu ganho tanto. Isso é fixo, né? Ou se você fizer trabalho extra, ou fizer hora extra, eu tenho a previsão de ganhar tanto, vou tentar ganhar mais, mas a previsão é essa aqui de ganho, e a previsão de gasto é essa. E no final do mês, você bate quanto realmente ganhou e quanto realmente recebeu. Tá? E a Enro, ela fazia o quê? Ela fingia um balanço. Ela, eu devo ganhar tanto, jogava para cima, igual o Banco Master ali, com o balanço dele. Jogava para cima, quanto esperava ganhar, e de preferência jogava para baixo, quanto que esperava gastar. Mas principalmente eles faziam com ganho futuro. Eles imaginavam um valor alto que fosse ganhar, então sempre davam um balanço positivo. Eles jogavam lá em cima, quanto que eles achavam que ia arrecadar, mesmo se não conseguisse. Tá? E a despesa estava sempre aqui embaixo. Tá? Então, isso foi a contabilidade criativa que eles fizeram e que levaram ao golpe. Né? E muitas pessoas ameaçadas, né? Porque alguns consultores, poucos consultores sérios que questionaram foram ameaçados de demissão, então eles acabaram que recuaram, ou até foram demitidos mesmo. Outros foram coniventes, talvez podiam até ter ganho, não estou afirmando, não posso provar, até ganharam dinheiro para isso, ou simplesmente ficaram quietos, né, não falaram da com medo da demissão, que eu acabei de dizer que aconteceu com alguns consultores, analistas, né, alguns analistas de mercado que questionaram o lucro da Enro, tá certo? E até que, infelizmente, não teve como sustentar mais aquela farsa e foi a pique, né? Então, a ação que chegou a 90 dólares, no final das contas, estava valendo centavos, né? No final, a gente zerou, para a infelicidade que a gente tinha investido na empresa. Então, essa foi... Eu tinha perguntado, nem esqueci de falar isso no início, eu tinha perguntado qual foi a inovação deles, né? Não foi nem tanto usar paraíso fiscal, não, isso até hoje é usado. A questão foi mais projetar lucro que não aconteceria, tá certo? Então, eles falsearam os balanços deles, tá bom? Então, alguma dúvida aí, alguma pergunta, mas qualquer coisa pode jogar no grupo também, tá? Outra coisa também, falar sempre para vocês, ações que vocês tenham interesse, pode colocar no grupo para a gente discutir também. Porque eu estou falando aqui de golpe, você acha interessante, né? A gente discutir, eu vou ler até esse ponto, mas no próximo encontro, por exemplo, eu vou falar mais sobre ações. A gente vai finalizar nosso último encontro discutindo sobre carteira de ações, que é o foco. Não adianta que a teoria, né? Essa teoria, inclusive, é para a gente aplicar para evitar golpes, para observar golpes, né? Sair deles. A gente viu esses encontros falando sobre esses casos aí que eu selecionei, tem mais, inclusive, passei livro para vocês poderem ler, vale a pena ler todos os casos, aprender com esses golpes, mas o principal é a gente montar uma carteira previdenciária de ações, tá, gente? Então, vamos colocar lá, dúvidas se tiverem, coisas que vocês quiserem debater, para começar a montar a carteira de vocês, tá bom? Então, valeu, um abraço, valeu, Gustavo, obrigado aí, cara, saudade de você, apareça. Valeu aí para todos, até a próxima.